Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no estudo de número 4, ainda no primeiro capítulo da obra, intitulado Convite ao Bem. Esse convite é feito pelo mentor Metelo, que é o instrutor de André Luiz, para as visitas que ele fará junto da equipe responsável pela assistência à crosta da Terra. Esse instrutor, então, está fazendo uma palestra no mundo espiritual, assistida por André Luiz e todos os trabalhadores dedicados à assistência fraternal, nas visitas feitas ao mundo espiritual próximo à Terra, na crosta terrestre. Ele então divide a sua experiência pessoal na evolução em que se afastou do mundo e das pessoas e reconheceu, pelo trabalho do Cristo, que ele deveria retornar para auxiliar os que ficaram para trás, para ajudar os espíritos que ainda estavam mergulhados no erro, no vício e na expiação. Nesse processo então de redenção desse instrutor, ele revela a necessidade de trabalharmos o princípio da solidariedade, da fraternidade, estendendo a mão àqueles que desconhecem o Cristo, não querem observar as suas leis, as suas normas derivadas da lei divina, ensinadas por ele pessoalmente, e que é necessário o espírita cristão desenvolver essas virtudes, reconhecendo a importância e a necessidade do exercício da caridade por forma da assistência fraterna. Ele então vai descrever a Terra como um maravilhoso templo em que as pessoas reencarnam para evoluir, para expiar faltas, e que muitas vezes a sociedade, a população mundial se esquece dessa necessidade e se dedicam apenas aos interesses da carne. Além de templo, além de hospital, a Terra é uma grande mãe, cujas mãos acolhedoras se estendem, ofertando caminhos de redenção. Encarnamos na Terra, portanto, para passar pelos caminhos de redenção. Apesar disso, as pessoas reencarnam, passam pelo mundo e se demoram nas expiações difíceis, perturbando-se no sofrimento e no medo. Continuemos então a analisar o discurso de Metelo, esse instrutor de André Luiz, dando essa palestra para todos os trabalhadores que compõem a assistência fraterna. Ele diz que os indivíduos encarnados fazem da morte uma deusa sinistra. Nós vimos Emmanuel tratar desse tema no prefácio e vemos agora o instrutor repetindo a mesma lição. As pessoas têm medo da morte, não se preparam para ela, não se preocupam com a vida espiritual e, consequentemente, com o local que irão habitar uma vez desencarnados, situando a morte nesse campo sinistro, nesse campo misterioso, de muito temor. Apresentam o fenômeno natural da renovação com as mais negras cores, nós vimos essa parte, né? Pintando então a morte como algo tenebroso e sinistro. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. A morte, portanto, para a grande maioria dos habitantes da Terra, é um adeus definitivo. Nunca mais nos veremos, nunca mais poderemos conviver com os seres queridos e tudo se acabará, tudo se extinguirá com a morte do corpo físico. Vítimas da ignorância em que se comprazem. Olha que frase profunda e curta. Vítimas de uma ignorância que eles gostam.
Vejam que os indivíduos se comprazem, ou seja, apreciam permanecer na ignorância, não querem conhecer a realidade espiritual. Internam-se em florestas de sombras, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror, criados por elas mesmas nos desvairamentos passionais. Percebam a descrição exata de uma sociedade moralmente falida. Por permanecerem na ignorância sobre o mundo espiritual de forma voluntária, os indivíduos se isolam, viram presas fáceis dos inimigos espirituais, dos obsessores, e, consequentemente, criam esses infernos de horror. Por quê? Cultivarão em torno de si mesmos uma realidade sinistra, infeliz, de maldade, de perseguição, de obsessão, colhendo, por consequência, os desvairamentos passionais, a loucura, a obsessão, a dor. Essa é a realidade de muitos dos que habitam na Terra, cegos ao mundo espiritual, surdos aos conselhos dos amigos espirituais, dos mentores, dos guias, permanecendo então num caminho tortuoso que se repete a cada reencarnação, de erro e de expiação. Como esperar delas a colaboração precisa, com a extensão desejável, se pela indiferença para com os próprios destinos, mergulham diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor. Então estamos revisando, né? Eu lembro que a gente já leu essa parte, mas serve de revisão para a gente continuar refletindo, fazendo uma reflexão importante. Não é possível esperar, portanto, dessas pessoas uma colaboração. Elas não estão preparadas, elas não querem ajudar. Então, nós não podemos criar uma ilusão de que esses indivíduos nos ajudarão a melhorar o mundo, a diminuir as dores, a trabalhar pelo próprio aperfeiçoamento, porque diariamente essas pessoas mergulham em rios de treva, desencanto pela vida, pavor pelo sofrimento que as aguardam. Unamo-nos, portanto, auxiliando-as, segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. Percebam que esse parágrafo é o resumo do trabalho assistencial. É o objetivo dos grupos de trabalho que viajam à crosta para resgatar espíritos falidos. O objetivo desse trabalho é união dos que querem servir, dos que querem ajudar, auxiliando esses irmãos descritos por Metelo, o instrutor. Irmãos que mergulham nas trevas, irmãos que permanecem na ignorância porque se comprazem em não conhecer. Irmãos que se dedicam num círculo vicioso aos prazeres da carne e ao completo afastamento das necessidades do espírito. São esses que precisam da ajuda desses extensos grupos de assistência. De olhos fulgurantes e neblinados de lágrimas, pela evocação, talvez, de quadros das esferas sombrias que não nos eram dado conhecer, Metelo manteve-se longos instantes em silêncio, voltando a dizer em tom de súplica. Percebam que André Luiz retrata um instrutor emocionado, certamente se lembrando de imagens da sua atuação como obreiro, como trabalhador da senda divina de resgate dos sofredores. Ele ficou emocionado, seus olhos encheram-se de lágrimas, certamente porque lembrou de uma missão recente, de um auxílio que prestou, já que ele estava descrevendo o objetivo das suas missões de socorro. Ele continua: recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir
não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com os seus desígnios e suas leis. É muito importante frisar essa questão, porque os trabalhadores precisam colocar Jesus à frente. Ele é o único que não falha, que não erra, que não vai nos decepcionar. Então é essencial, é imprescindível colocar Jesus Cristo como o principal patrono do serviço de assistência. Para evitar que os caprichos pessoais dos trabalhadores interfiram no serviço salvacionista, que os caprichos pessoais dos coordenadores atrapalhem a ajuda necessária. Colocando Jesus, lembrando dele, das suas lições, não há como errar. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna, e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Então vejam que, primeiro, existe um amplo campo de trabalho no bem. Nós vimos isso no último estudo, em que ele revela que no plano espiritual tem muito mais trabalhadores para o auxílio fraterno do que encarnados. Então o campo é enorme para trabalhar no resgate de espíritos sofredores. E segundo ponto, trabalhar em favor dos outros, dedicar-se ao alívio das dores alheias, sair de si para se doar ao outro, traz felicidade sem fim. Percebam que Metelo revela qual a consequência do trabalho assistencial. Qual a consequência da caridade verdadeira? Felicidade sem fim. Para o trabalhador que se dedica ao próximo. Falou comovedoramente por mais alguns minutos e, em seguida, invocou as forças divinas, arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. Eu sempre acho muito curiosa essa manifestação. Esse fenômeno chama sempre minha atenção, porque em inúmeras situações descritas nas várias obras estudadas aqui, nós vemos a espiritualidade superior respondendo às orações dos mentores. É comum os mentores realizarem uma prece de agradecimento, rogando a presença dos amigos espirituais superiores, e eles respondem como? Enviando energias, chuvas de pétalas de flores, fluidos que circulam no ambiente, pousam nas cabeças das pessoas. Então é muito curioso e deve ser muito interessante presenciar um fenômeno desse, né? Em que o céu responde às preces daqueles que estão ali presentes, enviando essas energias, essas flores, essas vibrações que caem do alto e envolvem a todos que estão presentes. Transcorridos alguns momentos de meditação, Metelo fez exibir num grande globo de substância leitosa, situado na parte central do templo, vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Então vejam que interessante a tecnologia presente nessa reunião. Existe um globo no meio do salão de substância leitosa e o instrutor fez surgir naquele globo imagens, quadros vivos do seu campo de ação. Ele estava mostrando como se tivesse ligado um monitor, ligado uma câmera, um vídeo, mostrando o campo de trabalho dele lá na crosta terrestre, mostrando como será a atividade de socorro, de assistência fraterna. Tratava-se da fotografia animada
com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. É certo que faltava uma linguagem técnica para André Luiz nessa época, porque basicamente ele está descrevendo uma GoPro, um vídeo, uma câmera de vídeo que filma como se estivesse na perspectiva da pessoa que está gravando, porque ele está dizendo que as imagens que apareciam naquele globo eram as imagens que o instrutor via quando estava trabalhando. Então é como se ele tivesse uma câmera acoplada no seu peito ou na sua cabeça, que filmou e agora ele passava as imagens para aquele grupo. André Luiz, desconhecendo essa tecnologia na época, diz que era uma fotografia animada das cenas observadas pelo instrutor. É como se ele tivesse gravado, então, o que ele viu e estava passando essa cena para todos os presentes. Infelizes desencarnados, em despenhadeiros de dor, imploravam piedade. Então percebam que de fato são imagens da última visita do instrutor às zonas de sofrimento. Todos presentes no salão estavam vendo os sofredores deitados no chão, nos abismos de dor, implorando piedade. Imagine que cenas fortes, né? O instrutor, numa das suas incursões, ele filmou esses espíritos sofredores. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. Mais uma obra que André Luiz descreve de uma forma bem superficial os monstros, os seres monstruosos que existem na crosta terrestre. No último livro, Missionários da Luz, e também no primeiro que a gente estudou aqui, Os Mensageiros, André Luiz não deu detalhes desses monstros, desses seres assustadores que circulam no umbral, nas zonas de sofrimento. Mais uma obra que a gente vê André Luiz dar uma descrição superficial. Ele fala que são monstros que parecem aqueles da mitologia grega ao pé das suas vítimas. Então a gente consegue ter só uma ideia vaga de como são esses seres e de como a espiritualidade não é brincadeira. Não é algo de passatempo, superficial. É pesado, porque se deparar com um ser monstruoso te perseguindo, deve ser muito ruim. Ele então dá uma descrição. Vamos ver se ele vai se aprofundar nessas descrições dos seres deformados, em forma de animais, em forma de monstros que perseguem seus inimigos no plano espiritual. Ele já mudou de assunto. As paisagens, analisadas de tão perto, por intermédio do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Olha só. Então, de fato, é uma filmagem, né? Fica claro pra gente que o Metelo filmou a sua incursão na crosta. E agora todos estavam vendo ali naquela palestra. André Luiz diz então que as imagens não traziam só emoção, traziam terror também. Esses seres devem ser assustadores, devem causar espanto, medo. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Então vejam que é como se fosse um 4K. É Ultra HD. André Luiz diz que as imagens lançadas naquele globo
com uma substância leitosa, adquiriam vivacidade indescritível. Deve ser algo assim de muito detalhe, né? É uma imagem que deve ser perfeita. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Olha a descrição do umbral nessa obra. Umbral aqui a gente está englobando regiões de sofrimento próximas à Terra. André Luiz nos revela que ele viu esse vídeo, essas imagens, demonstrando um céu ameaçador, com tempestades, com cataclismos. Então não é um céu azul, não é um céu que traz um sol iluminando, é um céu negro, cheio de nuvens, trovões, raios. Sabe-se lá quais substâncias intoxicando aquele céu, né? E as pessoas passavam embaixo desse céu assustador, em procissões. Pela primeira vez, contemplava eu semelhante demonstração, sem disfarçar a emoção. Diz André Luiz que era a primeira vez que ele via. É estranho, né? Porque essa é o quê? A quarta obra? Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiro da Vida Eterna. Quarta obra de André Luiz, e ele diz que é a primeira vez que ele vê. E eu já percebi nas obras de André Luiz que ele faz essas colocações, acredito que de forma proposital, para que as pessoas que não leram as obras anteriores não fiquem tão perdidas. Ou é uma forma dele retratar a realidade para que não perca o interesse, o leitor. Porque diversas vezes ele diz que não tinha visto antes, que era a primeira vez. Só que a gente viu nas últimas obras que ele já visitou, né? A crosta, ele já visitou a Terra, ele viajou. No livro Os Mensageiros ele faz uma longa viagem a pé até chegar na crosta planetária. Então, com certeza, ele já viu esses cenários. Mas ele tem essa técnica, né, de escrita. Talvez também essa reunião foi no momento anterior das suas primeiras viagens. E aí as descrições dos livros não seguem uma ordem cronológica. Talvez seja por isso também. Mas isso não importa tanto. O que importa é o conteúdo da mensagem que André Luiz nos traz. Ele diz que é a primeira vez que ele via, talvez foi a primeira vez que ele viu com tantos detalhes, e ficou emocionado. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? André Luiz pergunta. Porque ele fala que havia procissões, né? Grupos de espírito passando na região de sofrimento. André Luiz, curioso como sempre foi, pergunta-se para onde será que eles estão indo, caminhando nesse cenário de dor e sofrimento. Como se sustentariam os ajuntamentos de almas desalentadas e semi-inconscientes que me era dado divisar ali, ante os meus olhos tomados de assombro, atoladas em poços escuros de lama e padecimento? Vejam que ele cria o sentimento de empatia. São pessoas quase insanas, quase alienadas mental, que vagavam, né, semi-inconscientes, andavam perdidas num cenário de deserto, num cenário de tempestade. Quem cuidaria desses irmãos? Em dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou o instrutor em voz firme: muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem amados na derradeira experiência vivida na carne, prisioneiros ainda de torturantes recordações. Então, olha que interessante, ele já revela
porque muitos que estavam ali presentes já sabiam disso, que nesses locais de sofrimento haviam pessoas que tinham sido pais dele numa experiência vivida na carne. Os pais do instrutor estavam numa região de sofrimento, prisioneiros de recordações torturantes. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio. Ele não era coordenador das tarefas de auxílio porque ele queria ajudar os pais dele. Ele está falando isso. Não pensem que eu estou aqui porque eu quero resgatar meus pais. Isso seria egoísmo. Porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Por isso que Jesus vai perguntar: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Tem gente que acha que Jesus desprezou Maria, que Jesus fez pouco caso da mãe. Claro que não. Jesus demonstrou amor por Maria tantas vezes, respeito absoluto pela vontade da mãe, obedecia a ela, dava carinho, falava com afeição. Então jamais ele iria faltar com respeito, ele estava passando uma lição. A nossa família é a terra inteira. É para a gente não ser egoísta, como a gente costuma ser. Porque a gente primeiro pensa na gente e nos nossos familiares, para depois, se pensar no outro, quem não é da família, do sangue. Então vejam que a lição dele é interessante também nesse sentido. Não pensem que eu sou instrutor para ajudar esses pais que me serviram a última encarnação. A minha família é universal, minha família é a terra inteira. André Luiz diz então que ninguém ousou voltar-se para ele, o instrutor Metelo, em seu testemunho de humildade. Comovidíssimo, André Luiz diz que, naquela demonstração de entendimento evangélico que o instrutor apresentava, notou o olhar expressivo que Jerônimo, o assistente, endereçou a ele, André Luiz, quando o noticiário foi finalizado. Aquelas imagens foram desligadas. André Luiz então diz que procurou afastar preocupações para saber os detalhes daquele drama particular do orientador. A gente sabe que André Luiz é muito curioso. Foi só o instrutor falar: muitos de vocês sabem que os meus pais estão aí nessa região de sofrimento. Bastou ele falar isso para André Luiz: opa, quero detalhes. Quero saber detalhes desse drama particular. Como assim? Os pais do instrutor estão sofrendo no umbral? Mas ele afastou essa curiosidade naquele momento. Tenho certeza que na primeira oportunidade ele vai perguntar. Ele diz: anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Ele sabe que ele quer saber para fofocar, para saber da vida dos outros. É natural, né? A gente aqui também é assim na Terra. A gente sempre quer saber os detalhes dos dramas dos outros. Então André Luiz revela mais uma vez, ele sempre revela isso, que ele é muito curioso, que ele quer saber detalhes. E ele mesmo diz: impulsos inferiores de curiosidade. Qual o objetivo dele saber detalhes da vida pessoal do instrutor? Curiosidade. Queria saber. É característico, né, da condição espiritual de muitos de nós. Finalizados os trabalhos, então, que durou cerca de 2 horas, incluindo aquela palestra instrutiva do irmão Metelo, o instrutor, vários grupos eram apresentados a ele por um dos dirigentes do templo. André Luiz revela que teve uma impressão de que a Assembleia, na sua feição quase integral,
era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Ele está repetindo a informação porque ele já falou isso. Eu lembro, no último estudo, que quem estava presente ali eram voluntários do serviço de auxílio, de assistência fraternal. Todos que estavam na palestra queriam compor equipes de socorro, viajar para a crosta planetária, ajudar no resgate de espíritos sofredores. Então ele repete a informação que a maioria ali presente queria espontaneamente, voluntariamente ajudar, prestar o serviço de assistência, de resgate, de caridade. Pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões com objetivos múltiplos. Então, o objetivo geral é o de assistência. O objetivo geral é de ajudar, recolher, resgatar. Porém, há uma variedade de serviços. Para se cumprir esse objetivo, há várias atividades. Então, cada grupo teria uma função, uma tarefa nessa grande missão de resgate, de assistência, de auxílio. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados. Olha que interessante. Então, há grupos específicos que serão auxiliados. O grupo dos criminosos, aqueles que cometeram crimes na terra e morreram. Então, são espíritos que estão sofrendo porque foram criminosos na terra. Outro grupo socorreriam mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Olha que trabalho bonito, hein? Um grupo se dedicava aos criminosos, um outro grupo às mães que morreram de repente e certamente estavam aflitas porque pensavam que seus filhos estariam abandonados, preocupadas com os filhos, o que é natural, toda mãe fica. Então havia um grupo específico para socorrer as mães que morreram de repente. Certa vez eu dialoguei com uma mãe que desencarnou e estava muito aflita, exatamente porque pensava nos seus filhos. Quando ela se viu desencarnada, ela nem sabia o que era a expressão desencarnada que eu usei. Conversando com ela, eu falei que ela estava desencarnada. Ela não... O que é desencarnada? Eu ainda não tinha esse feeling, né? De saber que os espíritos não conhecem espiritismo. Não é porque é espírito desencarnado que conhece o espiritismo. Então ela não sabia o que era a expressão desencarnado. Aí eu me toquei, expliquei para ela, né? Que se tratava da morte. Ela estava num outro plano. Ela havia morrido. E aí ela revelou a preocupação com o filho que tinha ficado. Ela estava aflita. Então vejam que interessante, nessa obra a gente vê que há um grupo só para resgatar as mães aflitas que morreram de repente, preocupadas com certeza com seus rebentos, seus filhos. Outro grupo interessava-se pelos ateus. Que bonito, né, gente? Como é bom saber que a espiritualidade se preocupa com a gente. Se preocupa com todo mundo, com o ateu, com aquele que prega a divisão, a morte. Será que tem um grupo que resgata terroristas? Com certeza tem. A espiritualidade nos ama muito e são espíritos comprometidos com o bem. Eles sabem, e inclusive eu ouso afirmar, eles não conseguem viver sem ajudar os outros. Esse sentimento a gente aqui na Terra está começando a desenvolver agora. Eu sempre falo que eu faço trabalhos sociais há tantos anos que eu não consigo viver sem fazer um trabalho social. Se eu me mudo para uma cidade nova, se eu mudo de bairro, enfim, eu sempre estou procurando
um centro espírita para fazer uma campanha do quilo, uma visita a asilos, uma visita a hospitais, me vestir de palhaço para alegrar a criança no hospital, qualquer serviço social. Eu sempre busco. Então imagine esses espíritos que vivem ajudando os outros. Eu posso afirmar, começa a nascer dentro da gente uma necessidade de fazer o bem. A gente não consegue ter uma vida, digamos, comum, normal, que a maioria tem. Acordar, trabalhar, ir para academia, ir para um lazer, final de semana beber, piscina, praia, descansar, recomeça a semana de trabalho, pensando em si e na família, em si e na família. Essa é a vida que a maioria leva. Mas aquele que começa a fazer o bem, fazer a caridade, começa a colher os frutos da caridade, não consegue viver sem realizar um trabalho social. Então a gente vê grupos dedicados a todo mundo, seja ateu, seja a pessoa que combate o espiritismo, não importa, ela também vai ser ajudada. Logicamente, a gente sabe que ela precisa querer o auxílio, né? Ela precisa se colocar numa condição mental de aceitar o auxílio, senão ela não é socorrida. Ela recebe o passe, ela recebe os fluidos, ela se acalma, mas o resgate em si precisa primeiro do arrependimento e segundo da resignação do espírito. Ele precisa aceitar a vontade divina, se colocar numa posição de resignação para poder ser resgatado. Mas o fato é que todo mundo tem alguém que se preocupa, que resgata, que se dedica e compõe esses grupos de trabalho de assistência fraterna. Há o grupo, então, que ajuda os ateus, ajuda quem tem remorso, ajuda quem está doente na carne, quem está agonizante, ou seja, próximo de morrer. Então, até o encarnado que está quase desencarnando, também tem os grupos específicos para acompanhar, para ajudar. Há o grupo que ajuda os dementes sem corpo físico, e aqui é a expressão antiga ainda, né? Mas os alienados mentais, os que têm limitação cognitiva, intelectual também. Crianças em dificuldade no plano invisível. Olha que interessante. Criança que desencarnou e está com dificuldade. Está perdida no mundo espiritual. Imaginem que situação. O espírito de uma criança precisando. Então a gente sabe, né, que tem inúmeros grupos que não deixam espíritos de crianças vagando, desprotegidas. Primeiro que nosso espírito é muito antigo, né? A gente não é criança. A gente passa pela fase da criança na Terra, mas nosso espírito é antigo. Porém, se a criança desencarna ainda na idade infantil, ela vai preservar o perispírito infantil e vai parecer uma criança no mundo espiritual. A gente sabe que todas são resgatadas, todas. Não fica nenhuma criança vagando. O que ele está dizendo é que tem um grupo específico que ajuda crianças em dificuldade no plano invisível. Agora, que dificuldades são essas? Vamos ver se a obra vai revelar. Também há o grupo que ajuda as almas desanimadas e tristes, os depressivos, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados. Olha que grupo interessante. Certa vez eu fui informado das atividades de uma pessoa que desencarnou, que ela estava auxiliando a resgatar evangélicos, porque ela foi evangélica aqui na Terra, desencarnou, era uma pessoa boa e não ficou, portanto, dormindo. Porque a gente sabe que, dependendo da crença na igreja evangélica, eles acreditam que quando
morremos, nós vamos ficar dormindo até o dia do juízo final, até o dia do retorno do Cristo para o arrebatamento, né? Então existem religiões evangélicas em que, uma vez desencarnados, eles ficam dormindo mesmo, ficam desacordados, grupos inteiros. E essa pessoa muito querida para nós, a gente recebeu uma informação que, por ser evangélica na Terra e uma pessoa muito boa de coração, ela desencarnou, não ficou dormindo, talvez por não acreditar nessa parte, né? Talvez por ser muito boa também e receber por mérito esse auxílio, e já estava trabalhando, já estava num serviço desse, de receber espíritos de evangélicos, para que não ficassem dormindo, ou para que ficassem bem, sem pesadelos, sem aflições enquanto dormiam, enquanto esperavam, né? Então vejam que interessante. Há grupo de trabalho para todos os tipos de indivíduos, para todas as consciências. Vejam que há um grupo específico de missionários perdidos ou desviados. Quantos médiuns, quantas pessoas que vieram para acertar, que a gente viu na última obra, os chamados completistas, aqueles que vieram em missão, aqueles que vieram com uma tarefa e completaram tudo o que tinham que fazer e foram além no auxílio, na caridade, no cumprimento dos deveres. Esses são os completistas, que voltam para o mundo espiritual com um currículo impecável, tendo realizado tudo o que se comprometeu e muito mais. Mas tem o oposto. Tem os que vieram para acertar e erraram, e caíram, que vieram com missões. Missão de instalar um templo religioso numa cidade, missão de instalar um hospital e falharam. Missão de ser político, de ser governante, para trazer dignidade, trazer desenvolvimento, e falhou. Então, missionários que falharam também recebem o auxílio da espiritualidade. E ele vai além. Pelas entidades jungidas, ou seja, presas às vísceras cadavéricas. Olha só. É tanto grupo de trabalho, porque a variedade de sofredores é imensa. Espíritos presos aos cadáveres, às vísceras cadavéricas. E aí pode ser tanto o vampirizador, quanto o apegado à matéria, quanto o suicida, né? Que fica grudado ao corpo físico. Pelos trabalhadores da natureza, necessitados de inspiração e carinho. Então vejam que André Luiz trouxe toda uma descrição dos inúmeros grupos que são auxiliados pela equipe de socorro espiritual. Ele diz: para todos possuía o mentor uma sentença generosa de estímulo e admiração. Uma sentença aqui no sentido de frase, né? Para todos esses grupos, o mentor, Metelo, tinha uma frase generosa de estímulo e admiração. Jerônimo, então, se apresentou gentilmente, quando chegou a vez de André Luiz, que cada trabalhador estava se apresentando para ele, e ele tinha as suas frases para estimular os trabalhadores. Metelo, temos aqui 3 companheiros que me seguirão agora numa missão de socorro. A gente já foi instruído sobre quem são esses. No primeiro estudo, se eu não me engano, ou foi no segundo, em que André Luiz revela que era ele, Jerônimo, que é assistente, Luciana, que é uma enfermeira, e tem mais um, que eu acho que é um padre, né? Então era Jerônimo, André Luiz, Luciana e mais um senhor, se eu não me engano. 3 companheiros mais o Jerônimo na missão de socorro. Vai ser a equipe deles. Muito bem, exclamou o interpelado, o instrutor. Que o divino servidor os inspire. Abraçou a todos e perguntou: partem com obrigação especializada? Ou seja,
Eles vão ajudar um grupo específico? Perguntou o instrutor. Sim, esclareceu o orientador Jerônimo. Devemos atender nos próximos 30 dias 5 dedicados colaboradores nossos prestes a desencarnar na crosta. Então é uma missão de socorro light, bem tranquila, bem leve. Por quê? Porque eles iriam ajudar no desligamento de colaboradores, de espíritos encarnados que já trabalhavam no bem. Então eles iriam ajudar a receber pessoas que já estavam trabalhando no bem aqui na Terra, ajudando então no desencarne delas. 5 pessoas, né? Trabalharam fiéis à causa do bem, e as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes aos casos pessoais. De novo, como a espiritualidade nos ama e nos ajuda. Por isso que eu sempre falo, sejamos gratos a esses amigos espirituais. Eles ajudam tanto a gente nem percebe. Se você se dedicar ao bem, se você tem um sentimento sincero de ajudar, de trabalhar, você vai receber o auxílio. Percebam que esses 5 trabalhadores eram fiéis no bem e por isso receberam um auxílio para os casos pessoais. Porque todos têm seus dramas. Mesmo que sejam trabalhadores fiéis, certamente eles tinham preocupações, porque sentiam que a morte estava próxima. E aí se preocupa com o filho, como que vai ficar meu filho? Como que vai ficar minha esposa? A herança, será que vão brigar muito pela herança? Então são as preocupações naturais de quem está próximo de morrer. Os casos pessoais, então, dos trabalhadores seriam objeto de auxílio desse grupo, composto por André Luiz e mais 4 indivíduos. Prevejo muito êxito, comentou Albano Metelo. Albano é o primeiro nome do instrutor, fixando um olhar sereno neles. Jerônimo, então, com alegria pelas palavras do instrutor, acrescentou: confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Seremos 4 servos em ação ativa. O médico é André Luiz, né? Porque se são 4, Jerônimo, o padre, Luciana, a enfermeira e André Luiz. Então, 4. André Luiz aí como médico, né? Que de fato foi médico. Dizem que foi Carlos Chagas, né? Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos, com autorização, para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais. Então, o objetivo deles era aprender, estudar. E, se precisasse ajudar alguém, lógico, eles iriam ajudar também, de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diferentes observações. Então, para variar, mais uma obra de André Luiz, que o objetivo é estudar, aprender. A missão de André Luiz era essa, né, no mundo espiritual. Trazer as obras por intermédio de Chico Xavier com informações técnicas, científicas, de experiências no mundo espiritual. Então, o objetivo do grupo era colher informações, colher experiências para angariar esses ensinos nas obras que se seguiriam, como a gente está estudando aqui. Metelo então enviou eles todos um sorriso de otimismo e confiança, cumprimentou cada um e depois de abraçar o diretor, que é o Jerônimo, com intimidade, exclamou: que o mestre os ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista se aproximou dele e o grupo de André Luiz se retirou do Templo da Paz. Cheios de pensamento salutar, de servir aos semelhantes em nome de Deus. É muito bom mesmo. Graças a Deus aqui na Terra eu faço parte de grupos de visita, de trabalho social e é muito bom
você ter esse pensamento de servir ao semelhante em nome de Deus. É maravilhoso. A gente sente a espiritualidade nos envolvendo. No momento da oração inicial, antes dos trabalhos, a gente sente o agradecimento dos mentores, das pessoas que estão recebendo o nosso carinho, nossa palavra, nossa amizade. A gente sente tudo. E, além disso, né, cria um ambiente de muita amizade, de muito companheirismo entre os trabalhadores, porque são pessoas dedicadas ao bem, que querem ajudar, que sacrificam muitas vezes seu final de semana, o momento que era para estar com a família, não deixa de estar com a família, mas prorroga para mais tarde, né? Porque isso é importante ressaltar. A gente não pode abraçar tarefas de caridade e esquecer a família. É um equívoco pensar que quanto mais trabalho de assistência, mais iluminado você vai ficar. Não é assim. Você vem com um dever na família, que inclusive deve ser primordial. A sua primeira missão é na família. O seu comprometimento mais importante é na família. Depois que você vai para o trabalho externo. Então você tem que fazer essa divisão de atividades, de horários, né? Vai no calendário e divide o tempo. Dedica a sua família. Quando tiver um tempinho, dá um pulinho nesses trabalhos sociais, mas já volta para sua família, que é o essencial, o grupo essencial, o núcleo familiar que você deve se dedicar em primeiro lugar. Então eles estavam animados com esse sentimento maravilhoso que é servir ao próximo. Lá fora, disse André Luiz, a noite de maravilhas era bem uma festa silenciosa em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. Os locais que André Luiz visita são lindos, né? Nas colônias. Pelas descrições a gente consegue perceber. Pois bem, chegamos ao fim de mais um estudo e no próximo estudo, que acredito que será amanhã, nós vamos iniciar o capítulo 2, chamado No Santuário da Bênção. No Santuário da Bênção. Agradeço então a todos que acompanham nossos estudos, rogo a Deus, rogo aos espíritos superiores que prossigam nos abençoando, nos envolvendo nessa paz, nessa energia de buscar o estudo, buscar o conhecimento. Nós vimos no estudo de hoje quantas pessoas estão mergulhadas na ignorância. Ignorância é não estudar, é não querer conhecer, é ignorar, como o próprio nome diz, as realidades espirituais, as verdades eternas. E nós vimos aqui que essa ignorância, ela é voluntária. Ele chega a afirmar que as pessoas se comprazem na ignorância. Sentem prazer, se sentem bem por ser ignorantes. Então é uma ignorância opcional, voluntária, em que os indivíduos escolhem não estudar. Então que nós aqui estejamos animados por esse sentimento de buscar conhecimento, o estudo do espiritismo, de outra religião que seja, mas com os princípios cristãos da caridade, de se melhorar como indivíduo, de buscar o conhecimento para depois colocar em prática, que é o essencial, e aprender cada vez mais para essa grande viagem que todos faremos. Hoje eu assistia uma entrevista percebendo que o entrevistador não percebeu ainda que o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. Estamos na Terra temporariamente. E eu sempre ressalto, não é por isso que devemos desprezar a vida na Terra, de forma alguma. Ela é riquíssima de experiências, de oportunidades e deve ser muito valorizada. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter consciência
de que a vida verdadeira é a vida espiritual. Por quê? Porque é a vida do espírito imortal. Aqui na terra, o corpo perece, envelhece e morre. O espírito não. O espírito é imortal. E por isso, retornaremos para o plano em que habita o espírito, que nunca morrerá. Preparemo-nos então a cada dia, conhecendo esse mundo, para onde vamos, sabendo que dependerá da nossa escolha aqui na terra, de sermos pessoas melhores, de ajudarmos os nossos familiares, ajudarmos as pessoas que nos cercam, buscarmos essa reforma íntima tão necessária, sem perder a fé, sem perder a esperança no futuro, ainda que nos deparemos com tantas visões de horror por conta dessas guerras que estão acontecendo e que sempre aconteceram. Inclusive as guerras urbanas em nosso país, que apesar de não entrar em conflitos belicosos com outras nações, nós temos um grande conflito interno pela violência urbana, pela desigualdade social, pela corrupção. Então, por mais que mergulhados nesse clima das notícias que chegam de outros países, nas guerras atuais, nas notícias que chegam da nossa cidade, de outros estados no Brasil, demonstrando o mal, a violência, a infelicidade, não percamos a esperança, porque o futuro pertence ao Pai e o anjo Ismael, responsável pelo destino do Brasil, está ali pertinho do Cristo, convive com o Cristo, recebe seus conselhos diretos e certamente está no comando desse grande país que tem um papel importantíssimo no despertar das almas, no desenvolvimento do sentimento, que falta tanto nos países europeus, norte-americanos, do Oriente Médio e do Oriente. Brasil, América do Sul em geral, tem um papel importantíssimo no sentimento, que é primordial para a nossa elevação espiritual. Quantos estudos tivemos aqui demonstrando que o intelectualismo precisa acompanhar o sentimento. Senão é como se fosse uma ave com apenas uma asa. Ela precisa de duas asas para voar. O sentimento e o intelecto, o avanço intelectual, sendo mais importante desenvolver o sentimento. Então, vivendo nesse país maravilhoso, valorizemos as oportunidades para desenvolver sentimentos, especialmente nessas atividades de socorro, que é o tema dessa obra. Agradeço então a todos, agradeço em especial à espiritualidade que não nos abandona e rogamos a Jesus Cristo, nosso Mestre, que estenda suas mãos sobre Israel, sobre a Palestina, sobre a Ucrânia e a Rússia, sobre os países africanos que estão em guerra há tantos anos, oprimidos e muitas vezes opressores também para os seus próprios irmãos de nação. A Europa, os Estados Unidos, com a moralidade tão devassada, tão infeliz e completamente desregrada. E para o Brasil, para que cumpra a sua missão, para que os jovens despertem para a importância da fé, do bem e do amor ao próximo. Que o nosso Senhor continue a enviar os seus missionários, os verdadeiros profetas, para que cumpram a palavra de Deus, esclarecendo as consciências, esclarecendo os homens da necessidade de amar, sem dividir por cor, por crença, por nacionalidade, por opção de vida. Que todos nós estejamos conscientes desse momento da Terra em que a fraternidade deverá guiar nossos passos. Todos os irmãos
da terra, de todas as nações, precisam compreender e finalmente entender que somente avançaremos quando extirparmos esse sentimento de divisão, esse sentimento de ojeriza, de preconceito uns contra os outros. Que Maria Santíssima, por fim, possa prosseguir na sua tarefa também iluminada de resgate, em que todos esses socorristas se baseiam para realizar o resgate de muitos espíritos, a assistência de muitos sofredores, como estamos estudando. Que a graça divina nos abençoe a todos e que a paz de nosso Senhor Jesus envolva toda a terra, acalmando os ânimos e renovando a esperança no coração daqueles que acreditam na vitória do bem. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.